Oi galera, tudo bom? Professora Laís aqui, na tentativa número 55 de fazer esse vídeo, tô brincando. Mas é isso aí, para você que está se preparando para a banca IDECAM, eu trouxe aqui duas questões que dão um pontapé, né, dessa parte especial que eu vou trazer aqui no canal sobre ela. A ideia aqui é traçar o perfil dela, mas a gente poder também trazer algumas questões polêmicas, como é o caso do vídeo de hoje, né, em que os alunos ficam, mas e aí? É raciocínio lógico? É língua portuguesa? O que que é? Bom, meus amigos, são os dois, porque veja, o raciocínio lógico, embora eu brinque muito e tal, ele trata da lógica e da sua criação de nexo dentro da numeração, dentro das ideias que são dadas e também dentro da tua interpretação, tá? Então, assim, quando a IDECAM traz essas questões, né, ela tá querendo polemizar, não polemizar pela polêmica gratuita, mas ela quer puxar um pouco do candidato a relação dele com construções de sentido. Semântica é um assunto que a IDECAM gosta muito. Então vocês têm que ter cuidado com essa parte, porque não é só em questões desse tipo que podem cair, né? Podem cair outras e também vão pedir semântica, vão pedir interpretação e vão pedir até análise sintática dentro de semântica. Então, sem mais delongas, eu vou trazer aqui para vocês o slide puro e agora eu sumi, puf, porque eu quero que o foco de vocês seja exatamente no assunto. A gente está traçando aqui um perfil de banca. Então veja, a IDECAM ela é uma banca textual. Não adianta eu falar para vocês que vocês podem pular o texto, como muita gente faz, vai direto para o comando da questão. A IDECAM não faz isso, tá? Ela tá sempre puxando a questão, por mais gramatiqueira que ela seja, ela vai puxar para o texto, ela vai trazer um fragmento, então você tem que estar alinhado com a leitura, tá certo? Veja aí que eu trago um texto que ele é considerado pequeno para os padrões da IDECAM. Mas a ideia aqui não é saber se o texto é grande ou pequeno, é entender que os textos da IDECAM nunca são leves. São textos que trazem informações muitas vezes complexas, que você precisa fazer uma relação do que está no terceiro parágrafo lá para o primeiro, tá bom? Esse vídeo aqui também, ele não exclui a necessidade de você refazer essas questões depois, dar um pause aí, analisa tudo direitinho. Por exemplo, esse texto aqui eu coloquei numa peça só, não fiz divisão por parágrafo, porque a ideia é que a gente pegue o conteúdo do texto, tá bom? Então vamos lá. Perdemos nossas casas em Alcântara para ricaços brincarem de astronautas. Eu já percebi que o texto vai trazer uma fina ironia a respeito de quem tem mais dinheiro aparentemente tem domínio sobre coisas e pessoas. Então veja, em noites escuras, quem se embrenha mato adentro, no quilombo de Canelatiua, sente-se como se estivesse caminhando no espaço. Os vagalumes ao redor e as estrelas no céu causam a sensação. Nossos ancestrais chegaram aqui da África. Olha o acento de África aqui, passou batido. Não vieram de foguete, mas em navios negreiros. Apesar disso, fizeram da região de Alcântara sua terra. Ainda assim, somos tratados como ETs. Só soubemos pelos jornais que a base de lançamentos instalada em nosso lar pode servir de espaço-porto para turismo espacial. Imagine perder sua casa para ricaços brincarem de astronauta. A Virgin Orbit, empresa que pertence ao conglomerado do bilionário inglês Richard Branson, conseguiu, em junho, licença para operar no centro de lançamento de Alcântara. Seu avião de fuselagem dupla, do qual são lançadas as naves, vai decolar de sua pista. É o mesmo usado por outro braço da empresa, a Virgin Galactic, que cobra 450 mil, cerca de 2,4 milhões, para quem quer bancar o Luke Skywalker. Tememos por nosso futuro próximo pela forma como temos sido tratados desde um passado não tão distante assim. O território étnico de Alcântara, no Maranhão, começa a se formar no final do século XIX com o abandono das terras por seus proprietários. Ele foi certificado como remanescente de quilombo em 2004, pela Fundação Cultural Palmares. Legalmente, porém, sua existência é reconhecida desde 1856, quando obteve um registro na freguesia de São João de Corte. Consta ainda uma doação feita por Teófilo José de Barros, registrada no cartório de primeiro ofício de Alcântara, em 1915.
O CLA foi criado nos anos 1980. Naquela época, mais de 300 famílias de comunidades do litoral foram removidas para o interior. O impacto social foi enorme, já que a pesca é o nosso principal meio de subsistência. Não é possível, contudo, mensurá-lo com exatidão, assim como os danos causados à natureza, já que a base funciona sem nenhum estudo ou licença ambiental. O CLA é um porto pirata. Não há informações públicas oficiais sobre que tipos de combustível são usados ou componentes químicos lançados no meio ambiente. Da mesma forma, o movimento dos atingidos pela Base Espacial de Alcântara só pode fazer estimativas de quantos de nós ainda perderão seus lares. Acontecimentos recentes indicam que cerca de 800 famílias e 30 quilombos estão ameaçados. No fim de 2019, o CLA foi cedido aos norte-americanos. O contrato prevê a possibilidade da ampliação de suas instalações sobre o território quilombola. Em 27 de março de 2020, o governo quis remover 792 famílias de 27 comunidades durante o pico da pandemia. A medida só foi definitivamente revogada em dezembro passado, quando uma denúncia enviada à Comissão Interamericana de Direitos Humanos da OEA em 2001, referente aos despejos dos anos 1980, foi alçada a uma instância superior, a Corte Interamericana de Direitos Humanos. Em 2011, o Wikileaks revelou que os Estados Unidos não admitiam que desenvolvêssemos tecnologia para fabricar foguetes. Não somos só nós que temos a perder. A soberania nacional pode ir para o espaço. Então, veja, o texto ele é bastante cansativo e veja que eu fiz uma leitura aqui rápida. A ideia da leitura é só trazer o reconhecimento do que fala o texto, quais são, os atores ativos, ou seja, personagens, e o que acontece. Isso não exclui que você depois dê um pause no vídeo e faça a sua própria leitura, analisando as partes mais importantes, tá bom? Então, vamos seguir aqui para a questão de fato. O texto inteiro se compõe em torno de um campo semântico. Na verdade, a banca inteira se compõe dentro da semântica, porque ela exige de você, dentro disso aqui, o seu reconhecimento textual que a gente acabou de fazer minimamente, para saber do que o texto se trata, porque se você pula o texto e vai para essa questão, você não faz. Simples assim. E aí a gente trabalha com a tal da semântica. O que é semântica, professora? Semântica, ela está ligada a significado das palavras, que é algo que a IDECAN gosta bastante, mas ela também está trazendo relações de sentido. Ou seja, mais do que saber o que é um sinônimo, o que é um antônimo, um parônimo, um homônimo, você tem que entender se as palavras que estão ali, se elas são relacionadas ao mesmo grupo ou não. E se não estão, você tem que saber identificar o porquê, que é exatamente o que ela quer. Uma das simbologias esteja em desacordo. Veja que a IDECAN deixou em caixa alta a palavra desacordo. Mas mesmo assim, você está aqui assistindo a um vídeo, em um canal que fala sobre língua portuguesa, mas na hora da tua prova, não tem professor orientando, não tem uma vozinha falando com você. Então, é importante que você sublinhe, circule, enfim, que você marque o que a questão está pedindo. E aí, a gente quer aquela que está em desacordo com as suas correlações. Galera, espaço, estrela e foguete. Bom, eu tenho aqui uma relação semântica do céu, o espaço como algo maior, que eu tenho estrelas e tenho foguetes que estão nele. Então, aqui tem acordo sim de correlação, não é a letra A. A letra B está trazendo oposição, Eles estão, em encontro, como se fosse em uma colisão. A ideia do foguete colide com o navio, isso aqui está certo no que o texto apresentou? As palavras encontram-se em oposição? Sim, porque olha aqui, ele fala que não vieram de foguete, mas em navios negreiros. Então, eu tenho aqui uma ideia oposta, Uma que colide com a outra. Então, isso aqui também está certo, porque o texto trouxe oposição e a oposição veio aqui dentro da simbologia das setinhas. Vagalumes e estrelas. Se eu estou num espaço, considerando um espaço, vagalumes e estrelas eu tenho no céu? Também tenho.
e aí veja, né, que ela tem uma intersecção aqui. Essa intersecção é exatamente o céu. O que eu não posso trazer são peixes com estrelas, porque assim, cada uma estaria em um espaço diferente. Mas se eu olho para o céu, eu posso ver vagalumes brilhando e também posso ver estrelas. Então, elas fazem parte de um mesmo campo semântico também, tá certo? O Richard Branson está aqui numa intersecção entre ricaços e a Virgin Orbit. Sim, porque Richard Branson ele é um ricaço. E o Richard ele também é dono da Virgin Orbit. Então, essa correlação semântica tá certa, né? A Virgin e os ricaços têm uma coisa em comum. O quê? O Richard. Então, também tem a relação, né? E agora eu tenho aqui a palavra ET e a palavra lá. E eu tenho aqui, apesar de serem dois retângulos, um tá do lado do outro, trazendo uma ideia de que a correlação é a mesma, de ET e lar. E não é. Não só porque ela foi a que sobrou, mas porque não tem relação. Em nenhum momento desse texto aqui é dado a entender que ET faz referência com lar, tá bom? E a única coisa que ela disse sobre ET aqui é que somos tratados como ETs. Se tivesse uma comparação de ETs e pessoas, até teria campo semântico, mas não é o caso. Ele só está dizendo aqui que ET equivale a lar e não é essa ideia. Portanto, essa aqui é a que está em desacordo. Beleza, gente? Então, veja que essa questão aí é uma questão que não traz uma problemática, uma dificuldade, mas é aquela coisa, eu sou sempre francamente muito crítica a essas questões que a IDECAN cobra, porque essa nem tanto, essa número 1 ainda passa, viu? Porque através da leitura você consegue entender de fato quais são as relações, mas o problema maior é que os candidatos, quando olham para a questão, eles sentem o baque, eles têm um impacto, né? E esse impacto é, mas cadê o texto? Cadê frases? Cadê que ele está pedindo classificação? Bom, a banca IDECAN, em 80%, né, de suas questões, não pede classificação pura e aplicada. Ela sempre faz a relação com o texto. Agora eu vou trazer uma questão que eu posso considerar muito problemática, muito polêmica, mas ainda assim, se esse tipo de questão cai na tua prova, eu não quero que você se aborreça, tá? Porque a IDECAN, ela tá fazendo isso de propósito, é para criar um terror psicológico, não caia no terror da IDECAN, tá bom? Então vamos seguir aqui. Olha aí que linda! Embora os historiadores estejam familiarizados com as ruínas das cidades de cerca de 2000 anos de Egra e Dadã, localizadas na Rota do Incenso, as tumbas e monumentos de Egra são patrimônio mundial da Unesco. Eles não tinham muito conhecimento sobre a civilização que veio antes, até agora. E aí, perceba uma coisa aqui. Eu tenho um período que é composto. Esse período começa no embora e vai até o ponto final. Eu sempre comento sobre isso com os meus alunos. A primeira coisa que você faz quando vai avaliar período composto é identificar o período, depois você identifica os verbos, as suas relações, se são de autonomia ou de dependência, que aí vai dar a ideia da coordenada e da subordinada. Depois você classifica todos esses queridos. Então, ó, vamos aqui para a oração número 1. Que é embora os historiadores estejam familiarizados. E aqui eu vou até essa vírgula aqui de Dadã. Oração número 2. Eu tenho aqui localizadas na Rota do Incenso. Tenho a oração número 3, que veio entre parênteses. Olha o reconhecimento de pontuação aplicado ao texto. A IDECAN não vai te pedir para que serve o parênteses, mas ela vai exigir de você o conhecimento básico. Tudo que vem entre parênteses são termos acessórios. Sendo termos acessórios explicativos, isso aqui é considerado um aposto. Então, eu vou começar de as tumbas. Gente, peço perdão que minha letra no digital ela não é a melhor não, tá? Eu já nem me aborreço mais. Ela fica feia mesmo. As tumbas vai até a Unesco.
Beleza. E aí eu tenho, eles não tinham muito conhecimento, oração número 4. Escorrega muito essa caneta. Eles não tinham e vai até antes. E eu tenho aqui a oração 5, que é até agora. Não é nem oração, é a frase, né? Vou até apagar a palavra oração e reconhecê-la apenas como uma frase. Beleza. Aí veja. Eu tenho 5 frases, eu tenho 5 quadradinhos. Então eu tenho que pegar todas essas funções sintáticas e criar uma relação de sentido entre elas. Bom, a palavra embora está trazendo para mim uma relação de concessão. Então, eu já reconheço uma oração subordinada adverbial concessiva. Localizadas, eu estou trazendo um verbo no particípio. Isso aqui é uma oração subordinada reduzida de particípio. Mas veja, eu estou falando das ruínas. Ó, as ruínas das cidades que estão localizadas. Esse que estão localizadas está trazendo pronome relativo. Então, ela está fazendo referência a uma oração subordinada adjetiva e pela existência da vírgula aqui depois de dadan, ela é explicativa. O que eu acabei de fazer? Eu desenvolvi a tal da reduzida. Mas eu precisaria ter feito esse desenvolvimento? Se você tem um conhecimento apurado, não. Se você tem que ir pedaço por pedaço, precisa desenvolver, tá bom? As tumbas da Unesco, veja que está entre parênteses, o que eu disse? O que está entre parênteses está trazendo termo acessório. E eu trago um termo acessório com verbo. A gente já sabe que tudo aquilo que traz verbo dentro de termo acessório, dentro de um termo explicativo, é aposto. Nesse caso, se eu tenho oração, esse aposto não é aposto. Eu vou chamar de oração subordinada positiva. Então, oração subordinada. Peraí. Ela é subordinada ao quê? Ela é subordinada substantiva, e ela é substantiva positiva, porque faz função de aposto dentro da oração. Eles não tinham muito conhecimento sobre a civilização que veio antes. Eu vou pegar até numa cor diferente, para vocês enxergarem aqui que esse camarada é minha oração principal. Olha, eu sei que a galera não tinha conhecimento da civilização que veio antes. Então, pode chamar esse querido aqui de oração principal, ou seja, muita coisa vai surgir dela. E o até agora simplesmente é uma outra explicação sem oração, então é só um termo acessório também. Aí perceba, ele tá vindo na ordem. Eu já vou explicar para você o gabarito para poder justificar a relação de sentido. O gabarito é a letra A. Ele vai falar o seguinte: embora os historiadores estejam familiarizados, vamos chamar de oração número 1. Só que essa oração que ela é subordinada a uma oração principal, não é? E a oração principal é a 4. Então, eu tenho aqui a oração número 4, que está aqui fazendo relação no quadrado preto. Mas por que não o quadrado que está do lado? Perceba que o que está do lado da oração número 1 tem relação com ela. Não tem relação com a oração principal, mas tem relação com ela. As ruínas da cidade que estão localizadas. Veja que eu marquei até em amarelo. Então, as ruínas da cidade que estão localizadas me obriga a trazer em azul a oração subordinada reduzida de particípio. As ruínas que estão localizadas. Beleza. Depois dessa relação que eu fiz, essa relação de explicação, a qual estão localizadas as ruínas, eu tenho uma outra relação de explicação que está falando da rota do incenso. Ó, a rota do incenso
traz tumbas e monumentos que são patrimônios mundiais da Unesco, patrimônio mundial, né? Então, beleza. Eu tô falando aqui localizadas na Rota do Incenso e elas são patrimônio. Então, a 3 tem que vir, né? Nesse momento aqui, esses 3 quadradinhos de cima, vou até pegar uma cor diferente aqui. Eu tô falando disso tudo aqui, ó. Embora os historiadores estejam familiarizados com as ruínas da Egra Dadã, é muito rabisco, né? Pois é. Esse é o quadrado número 1, que estão localizadas na Rota do Incenso, porque a oração 2 tem que explicar a 1. E as tumbas e monumentos está trazendo relação com a oração 2. Pronto. E aí, a oração 1, que é a origem de tudo, está trazendo a oração principal. Gente, eles não tinham muito conhecimento sobre a civilização que veio antes. Está trazendo única e exclusivamente por um travessão a explicação até agora. Portanto, aqui a nossa frase 5. Então, veja que é apenas uma relação. Pô, a oração principal, que é aquilo que a gente tem que analisar dentro de um período composto, ela só está trazendo, olha, eles não tinham muito conhecimento sobre a civilização que veio antes. Embora os historiadores, vai ficar assim, ó, vou trazer aqui para vocês, do ladinho. Ah, meu Deus. Pronto. A4 tá puxando para A1, ó. Eles não tinham muito conhecimento, embora os historiadores estejam familiarizados com as ruínas. Ruínas essas que estão localizadas na Rota do Incenso. Rota do Incenso essa que traz tumbas e monumentos que são patrimônio mundial da Unesco. E aí, até agora, eles não tinham muito conhecimento até agora. Essa 1 precisa trazer a 5. Então, veja, né? A 4 traz a 5, a 1 que traz a 2 e a 3. E nessa situação aqui, nós temos o quadrado preto, que só vai puxar para 5, conforme está dado ali na letra A. E a gente tem aqui o quadrado preto, que tem relação com a 1. Veja aqui que o quadrado preto está em cima do quadrado cinza. Por quê? O preto está em cima, por quê? Porque é a principal. E aí, logo abaixo, vem o embora. E depois, junto com o embora, eu tenho 2 termos explicativos. Um adjetivo e um apositivo. Todos relacionados ao 1. Não é questão de você ver uma vez e não olhar mais. Porém, é aquela velha história. Epa, deixa eu tentar voltar aqui. É aquela velha história. Não é para você se aborrecer também, não. Caso essa questão caia para você, entenda que ela é simples, mas você primeiro tem que separar uma coisa da outra, depois você tem que estabelecer as relações de sentido, tá bom? Eu não acho que esse tipo de questão vai cair, não. Eu aposto outras coisas. E as minhas outras apostas eu vou trazer aqui para vocês nesse momento especial da IDECAN do canal, tá? Gente, o vídeo ficou um pouco mais longo do que eu gostaria, mas é aquela velha história. Se não for para explicar em detalhe, não adianta gravar vídeo, tá? Mas qualquer coisa vocês deixem aí nos comentários. Eu peço desculpa pela simplicidade dos meus vídeos, a simplicidade do canal, até da minha apresentação, mas a ideia aqui é que você foque no conteúdo, tá bom? Então, um beijo, foi feito com muito carinho e até a próxima!